Ao chegar a um encontro com seu marido rico para um divórcio, a médica entrou no restaurante com seu pequeno filho. Ao ver um pedaço de lã na mesa, em vez de um cardápio, Sofia se lembrou de que havia vivido em uma vila suburbana com seu filho Leonardo por cerca de alguns meses. Durante esse tempo, eles se desacostumaram ao ritmo da vida na cidade e agora se sentiam deslocados. "Mamãe, por que é tão barulhento aqui? A vila é muito mais tranquila e quase não há carros", perguntou Leonardo, segurando firmemente a mão de Sofia. Ela sorriu e respondeu: "Sim, você se adaptou rapidamente. No começo você não gostava nada da vila. Via lobos em todas as sombras." "Não, agora não tenho medo de nada. Nossa vila é muito agradável, muito melhor do que a cidade. E se algo acontecer, os cachorros latem tão alto que qualquer fera fugiria." Sofia assentiu e se dirigiu à faixa de pedestres para atravessar para o outro lado da rua. Bem ali estava o restaurante com uma placa amarela exibindo ousadamente o nome Olympus. Os engarrafamentos perpétuos durante a hora do rush, o zumbido contínuo dos carros e o brilho verde das placas de neon a distraíam e a faziam esquecer do principal motivo de sua ida à cidade. Sofia havia tirado um dia de folga no hospital distrital, onde havia começado a trabalhar recentemente como cirurgiã. Seu marido Caio tinha anunciado sua intenção de se divorciar, embora anteriormente tivesse rejeitado todas as propostas contrárias de sua esposa. Também era curioso que o empresário tivesse marcado o encontro diretamente no restaurante, o que foi uma grande surpresa para Sofia. "Todo esse alarde para quê? Poderíamos ter discutido tudo por telefone. E realmente, qual é o ponto? Como se eu tivesse algo a ganhar com isso, especialmente depois de tudo o que aconteceu entre nós", pensou Sofia triste. Ela trouxe Leonardo com ela não por acaso, pois simplesmente não havia ninguém para deixar a criança na vila. No entanto, o garoto não se opôs a participar de uma pequena viagem, 1 hora de ônibus com um assento na janela, o que poderia ser melhor quando você tem apenas anos. Ao abrir a porta do restaurante, Sofia deixou seu filho entrar primeiro, o que o surpreendeu genuinamente. "Uau, que beleza, mamãe! Olhe para os espelhos e os lustres." A mulher sorriu. Ela havia esquecido a última vez que simplesmente jantou em tais estabelecimentos. Quanto tempo havia passado? Cerca de anos atrás, ou talvez mais. Talvez tenha sido no dia em que Caio a pediu em casamento, colocando o anel de noivado em uma taça de champanhe. Afastando a memória romântica intrusiva, Sofia segurou a mão do filho e o conduziu até o salão. O anfitrião a cumprimentou com um sorriso protocolar que dizia muito. Ele provavelmente já havia mentalmente estimado as capacidades financeiras da cliente e, assim, decidido que não havia necessidade de se apressar, nada demais sairia disso. Uma mãe com uma criança não era um homem rico com uma amante nos braços, jogando dinheiro como o mítico Midas. "Temos uma mesa reservada para Caio Mendonça, mas não o vejo em lugar algum", perguntou Sofia, sentindo-se perplexa. O administrador hesitou por um momento, depois respondeu: "Sim, está correto. A mesa está reservada. O senhor Mendonça está um pouco atrasado e pediu que você fizesse o pedido." Sofia balançou a cabeça desapontada. "Bem, mesmo aqui meu marido não consegue ser pontual. Ele até se atrasou para o nosso próprio casamento uma vez." O administrador escolheu não comentar e simplesmente direcionou os convidados para a mesa deles. Para o deleite de Sofia, estava em um lugar tranquilo e discreto, perto da janela. Agradecendo ao administrador pela ajuda, eles atravessaram o salão e se sentaram. A grandiosidade do ambiente deixou o pequeno Leonardo tonto, enquanto os outros ao redor se deliciavam com comida e bebida, provocando um apetite feroz no garoto. "Mamãe, vamos pedir algo rápido. Estou com muita fome", implorou seu filho. "Claro, querido, já vamos", respondeu Sofia pegando o cardápio. Naquele momento, um pedaço estranho de papel com um selo heráldico caiu na mesa.
Ainda perplexa, Sofia pegou-o com cautela e o examinou de perto. «Mamãe, o que é isso?» perguntou Leonardo, espantado. Mas Sofia não ouviu a última pergunta do filho, pois estava absorta na leitura do documento à sua frente. O que ela leu a deixou desconfortável. Como se descobriu depois, o testamento de Caio Mendonça estava incluído no cardápio. Mas o mais interessante não era isso, e sim o fato de que a única pessoa listada como herdeira de toda a propriedade e imóveis era a própria Sofia Mendonça. Ela ficou atônita e sem fôlego de surpresa. Como isso era possível? E o que Alain tinha a ver com isso? Por que Caio havia organizado esse encontro? Ele queria humilhá-la com essa herança? Bem, se fosse isso, ele certamente havia conseguido. Enquanto esperavam pelo pedido, Sofia sentia um forte tumulto interior. Por que Caio ainda não estava ali? Ele não podia gerenciar seu tempo e chegar pontualmente? E por que se incomodar com todo esse circo de herança? Sem saber a resposta para essas perguntas, Sofia se perdeu em especulações. Felizmente, não teve que esperar muito para se distrair, pois o pedido chegou naquele momento, para o deleite de Leonardo. O garoto estava muito faminto após a viagem, mas Sofia mesma não sentia vontade de comer nada. Depois de ler o testamento, seu apetite havia desaparecido completamente, e a comida na mesa agora não evocava nenhuma emoção nela. Isso não podia ser dito sobre Leonardo, que desfrutava avidamente das iguarias e elogiava a culinária local. Tendo esperado por Caio em vão, Sofia decidiu ligar para ele e descobrir o que estava acontecendo. Imagine sua surpresa quando a voz indiferente da operadora de celular informou que o assinante estava fora da área de cobertura. Que estranho, por que ele desligaria o telefone? Embora talvez ele esteja em um lugar sem recepção, pensou Sofia ansiosamente. Alguns minutos depois, ela tentou novamente ligar para Caio, mas a resposta foi a mesma. Seu ex-marido parecia ter desaparecido no ar. Sofia decidiu esperar um pouco mais e depois sair do restaurante, deixando para trás a malfadada herança. No essencial, ela não precisava dela. Deixe Caio decidir por si mesmo o que fazer a seguir. Além disso, Sofia havia vindo para resolver a questão do divórcio, mas em vez disso, teve que lidar com o testamento final de seu marido, para quem ela já não nutria mais sentimentos. Imersa em pensamentos sombrios, Sofia olhou ao redor do salão, notando sua plena ocupação. Era compreensível. Hora do jantar para encontros de negócios, encontros românticos e agradáveis reuniões familiares para alguma celebração. De repente, sons estranhos chamaram sua atenção do outro lado do estabelecimento. Alguém em uma mesa próxima estava comemorando um aniversário com entusiasmo. Sofia inicialmente pensou que os gritos vinham de lá, mas ao ouvir mais de perto, percebeu que o aniversariante e sua companhia não tinham nada a ver com isso. No meio do caos de gritos e exclamações, ela ouviu distintamente: "Por favor, alguém chame uma ambulância. Ajuda, há um médico aqui? Por favor, ajudem." "Filho, volto já." "Apenas não saia daqui, ok?" disse Sofia, então correu em direção à fonte do som, onde uma multidão já havia se reunido. "Ok, mamãe. Está tão delicioso aqui que eu não queria sair mesmo. Você vai terminar seu prato?" "Se não quiser, eu posso comer", ofereceu seu filho. Sofia sorriu. "Bem, se você quiser, vá em frente. Eu definitivamente não vou comer mais hoje. Só tente não comer demais, ou seu estômago pode doer, ok?" Leonardo concordou com a cabeça e continuou sua refeição. Enquanto isso, Sofia se aproximou da multidão, sua preocupação crescendo visivelmente. Ela realmente não gostava de tais situações, onde testemunhas de um evento desagradável observavam tudo se desenrolar e comentavam em voz alta o que os médicos estavam fazendo. Assim que Sofia conseguiu passar pela multidão, viu um jovem deitado no chão, seu rosto ficando roxo e ele segurando a garganta, perdendo rapidamente a força. "Certo, pessoal, afastem-se, sou médica." Alguém finalmente chamou uma ambulância? Não há tempo a perder, cada minuto conta.
exclamou Sofia, com um tom que fazia parecer que ela estava em uma sala de operações e não em um restaurante. Alguém resmungou, insatisfeito, questionando suas qualificações, mas a maioria ainda se dispersou. Por sua vez, o administrador não discutiu com ela e rapidamente discou o número de emergência. Sofia, por outro lado, agiu com habilidade, como uma verdadeira profissional. Ela desabotoou a camisa do homem, removeu sua gravata e começou a examiná-lo. Esta foi a primeira vez que ela encontrou algo assim. Sofia adivinhou que, provavelmente, o homem estava experimentando um inchaço na garganta, o que ameaçava se transformar em asfixia fatal. Ela não sabia o que causou essa reação, mas entendeu que a ação era necessária imediatamente. Captando o olhar do administrador, ela ordenou rapidamente: "Por favor, traga guardanapos limpos, água e uma faca. E tire todas essas pessoas daqui. Não há nada para ver ou comentar. Afinal, há crianças aqui." O administrador hesitou, então, olhando para o convidado, perguntou: "Você realmente sabe o que fazer?" Sofia bufou, irritada. "Claro que sei. Na verdade, jovem, sou cirurgiã com muita prática. Eu costumava trabalhar no hospital da cidade e estava prestes a assumir a chefia. Então, vamos logo, traga tudo o que eu pedi, ou este homem dificilmente sobreviverá até a chegada da ambulância." O administrador correu para a cozinha para buscar tudo o que era necessário. O jovem gerente percebeu imediatamente que se alguém morresse durante seu turno no restaurante, o dono certamente o demitiria, culpando-o por permitir tal incidente. O administrador não sabia ao certo o que havia acontecido com o convidado. No entanto, ele não duvidava de seus produtos e pratos preparados nem um pouco. Vendo uma garrafa de álcool forte em uma das mesas, Sofia pegou-a e rapidamente tratou a garganta do homem que estava inchando rapidamente. Então, quando o administrador trouxe tudo o que era necessário, ela realizou a mesma manipulação com a faca e começou a trabalhar. Para evitar chocar os visitantes, o administrador trouxe uma toalha de mesa limpa e cobriu Sofia com ela, enquanto ela se inclinava sobre o homem que estava desmaiando. De certa forma, era como uma tela atrás da qual um médico realizava o que era quase a primeira traqueotomia em sua prática. A verdade seja dita, Sofia nunca tinha tido que trabalhar em condições tão difíceis antes. Afinal, não havia uma enfermeira da sala de operações para ajudar, que lhe entregaria um clipe ou mudaria o bisturi. Sofia sabia que havia apenas alguns minutos até a ambulância chegar, mas esse tempo poderia ser decisivo na vida deste jovem homem. Também era surpreendente que os companheiros dele tivessem desaparecido em algum lugar, ou eles tinham entrado em pânico e fugido, ou estavam na multidão de espectadores que o administrador empurrou para alguns metros de distância. Pegando a faca em suas mãos, ela fez uma incisão precisa e calculada. Contrariando as expectativas, nada especial aconteceu, o que a deixou extremamente chocada. Será que o homem tinha sufocado de repente? Suas mãos tremiam e o suor brotava em sua testa. Era a última coisa que eu esperava, que ele morresse aqui, no restaurante, de todos os lugares, ecoava em sua mente. Isso era o último que Sofia esperava. Por todos os meios, a incisão deveria ter fornecido oxigênio vital, permitindo uma respiração normal. Claro, a noção era condicional, já que o que ele estava experimentando não podia ser chamado de respiração adequada, mas, por outro lado, era melhor do que perder a consciência por asfixia. Verificando seu pulso, Sofia empalideceu. Não, isso simplesmente não pode ser. Seu pulso estava mal detectável sob seus dedos. Tentando não se concentrar no pior, ela se recompôs e começou os esforços de ressuscitação. Como médica, ela considerou que o homem poderia ter sofrido uma parada cardíaca devido à sufocação. E agora, para trazê-lo de volta à vida, ela precisava não apenas garantir o acesso ao oxigênio, mas também realizar compressões torácicas. O desespero congelou nos olhos de Sofia. Ela nunca tinha encontrado um caso tão complexo antes. Normalmente, os pacientes que chegavam à sua mesa de operações já estavam adaptados e preparados,
Mas aqui, em tais condições extremas, tomar decisões era duplamente, talvez até triplamente difícil. No entanto, Sofia não tinha outra opção. Sem perder a esperança, ela começou a ressuscitação. Claro, considerando a incisão na garganta, ela agiu com extrema cautela e aplicou uma pressão mínima no peito. Ainda assim, o estranho deitado no chão permaneceu inconsciente e não mostrava sinais de vida. Lágrimas escorreram dos olhos de Sofia, deixando rastros salgados ardentes em suas bochechas coradas. "Vamos, por favor, querido, só não morra!" Sofia exclamou em desespero, tentando ressuscitar o homem novamente. E naquele momento, quando ela já havia mentalmente se resignado à sua partida, o paciente de repente soltou um gemido profundo, então sacudiu todo o corpo. Sofia, assustada, percebeu naquele momento que havia vencido essa batalha, não pela vida, mas contra a morte. Claro, ela já havia feito isso antes, mas nunca em um restaurante lotado, sozinha, com instrumentos inadequados para procedimentos cirúrgicos. Ironicamente, assim que o homem começou a respirar novamente, os médicos da equipe de ressuscitação e alguns paramédicos entraram na sala. Avaliando a situação, eles imediatamente transferiram o paciente para uma maca. Sofia puxou o médico de lado e explicou as ações que havia tomado. O médico ouviu respeitosamente e assentiu. "Sim, você fez tudo certo. Parece que ele teve uma reação alérgica que provavelmente causou a parada cardíaca. E por essa mesma razão, apesar de fazer a incisão, você não conseguiu o resultado desejado. No final, a ressuscitação ainda era necessária." Sofia assentiu e forçou um sorriso cansado. "Sim, acho que nunca estive tão ansiosa na minha vida como hoje. É como enfrentar o primeiro exame durante a faculdade de medicina, e mesmo assim não me levou às lágrimas." "Ah, bem, é uma pena que você não esteja mais trabalhando na clínica da cidade, mas mesmo assim, muito obrigado. Agora esse homem precisará de reabilitação e também precisamos fazer alguns testes para entender o que desencadeou o episódio." Sofia imediatamente expressou sua solidariedade ao paramédico e, depois de vê-lo sair com os olhos, voltou para sua mesa. Mas Leonardo não estava mais lá. Sofia olhou ao redor ansiosamente e quase imediatamente o avistou, parado entre os espectadores involuntários do que havia acontecido. Um sorriso doce brincava nos lábios de seu filho ao ver como sua mãe podia ser resoluta e forte. Naturalmente, devido à tela segurada pelo administrador, Leonardo não pôde ver nada, mas, a julgar pela reação dos adultos ao redor, ele entendeu que hoje sua mãe realizou um ato verdadeiramente heróico. A confirmação disso veio na forma de aplausos altos dos convidados do restaurante. Sofia se sentiu envergonhada, então sinalizou discretamente para a garçonete e pediu a conta. Acontece que Caio nunca apareceu no restaurante. Além disso, ele nem se preocupou em pré-pagar pela mesa e pelo pedido feito por sua ex-esposa para o filho deles. Para surpresa de Sofia, os preços no restaurante eram bastante altos, e ela simplesmente não tinha dinheiro suficiente para cobrir a conta, e ela havia pedido apenas um jantar modesto. Foi então que ela realmente se sentiu envergonhada. O que ela diria à garçonete agora que não podia pagar nem mesmo esse jantar modesto? Olhando embaraçada para a garota de avental com a marca do restaurante, Sofia respirou fundo para explicar seu problema quando o administrador se aproximou dela, tocando a mão de Sofia confidencialmente. "Não, não é necessário. Eu já paguei sua conta do meu próprio bolso. Considere isso um presente do nosso estabelecimento. Se não fosse por você, parece que uma tragédia teria sido inevitável." Sofia sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Inicialmente, esse administrador parecia a ela um esnobe arrogante, que estava acostumado a dividir as pessoas em boas e más. "Ah, como as primeiras impressões podem ser enganosas. Muito obrigada, estamos muito gratos a você", disse Sofia reservadamente. Depois pegou a mão de Leonardo e se dirigiu para a saída. "Espere, você esqueceu seus documentos. Seu marido me pediu para entregá-los a você."
Ele insistiu pessoalmente nisso e deu minha palavra de honra de que eu faria conforme ele pediu. Disse o administrador como um pensamento final. Sofia se virou e viu que ele estava segurando o testamento de Caio. Cerrando os dentes, Sofia ainda o pegou e o colocou na bolsa. A princípio, ela queria demonstrativamente jogar o documento no lixo, mas, decidindo não trair o administrador gentil, ela se absteve de fazer isso. Naquele momento, Sofia estava mais preocupada com a reação do corpo do homem, salvo a manipulação que ela havia realizado. Por experiência, ela sabia que, à frente dele, poderia haver uma batalha por sua própria vida, pois ainda não estava claro o que exatamente causou o inchaço ou desencadeou uma reação alérgica. "Mamãe, talvez eu também seja médico", disse Leonardo na parada de ônibus. Sofia sorriu. "Não, filho, você não precisa disso. Eu não acho que a medicina seja sua vocação. Você é bom em desenhar e tem uma voz decente. As professoras do jardim de infância disseram que você poderia ser um bom cantor." Leonardo tossiu nervosamente. "Ah, mamãe, é só por diversão." Sofia franziu a testa. "Bem, primeiro cresça um pouco, depois veremos se você será médico ou não." "Tudo bem, vamos lá. Nosso ônibus acabou de chegar." Depois de pagar a tarifa, eles caminharam habitualmente para o fundo do ônibus e sentaram-se junto à janela. Sofia sabia que seu filho gostava de observar a estrada, os campos amarelos e os ocasionalmente trechos de floresta. Ela mesma geralmente começava a sentir sonolência, já que a paisagem que passava do lado de fora agia como um bom sedativo para ela. Após o incidente no restaurante com o resgate, ela temporariamente esqueceu da travessura de Caio ao deixar seu testamento para sua ex-esposa. Por algum motivo inexplicável, ela só se lembrou disso em casa, quando começou a vasculhar sua bolsa, já que tinha que trabalhar no dia seguinte e assumir o turno. Sofia também estava antecipando o turno da noite, já que havia tirado um dia de folga não programado para se encontrar com Caio. Na verdade, Sofia não gostava de turnos noturnos. Afinal, ela não tinha ninguém para deixar Leonardo. Embora a maioria dos moradores da vila acreditasse que anos era uma idade consciente para uma criança, significando que ela poderia se cuidar muito bem, Sofia não concordava e sempre levava Leonardo ao trabalho, deixando-o dormir no quarto da enfermeira. O chefe do departamento entendia isso, conhecendo as circunstâncias da jovem mãe. Se não fosse pela traição de Caio, Sofia nunca teria deixado sua posição estabelecida e continuado a trabalhar na clínica da cidade. Afinal, ela era considerada uma das melhores funcionárias. Havia rumores de que o cirurgião-chefe a havia recomendado para seu cargo quando ele fosse promovido. Infelizmente, como muitas vezes acontece, tudo desmoronou em um único momento quando Caio ligou para sua esposa de uma viagem de negócios. Mais uma vez, por algum motivo, o jovem empresário esqueceu de desligar a videochamada. No fundo, Sofia imediatamente viu uma garota de pernas longas em um hobby curto, do tipo geralmente fornecido em quartos de hotel. A loira de cabelos tingidos, com lábios cheios e suculentos de cor cereja, olhava para a tela com uma inocência infantil, pensando que Sofia não podia vê-la. A ironia da situação era que Caio simplesmente esqueceu de desligar a câmera em seu smartphone e pensou que estava fazendo a chamada com segurança. No começo, Sofia pensou que era uma brincadeira e que seu marido havia decidido entrar na brincadeira de uma maneira incomum. Colocando uma expressão séria, ela até tentou acompanhar, fingindo não ver o que estava acontecendo no fundo. Mas quando a estranha beijou descaradamente o pescoço de Caio, Sofia percebeu que tudo isso estava acontecendo de verdade, ali e agora. Foi então que ela desencadeou um verdadeiro confronto online com Caio. Se seu marido estivesse ali naquele momento, ela sem dúvida teria dado um tapa na cara dele, como um lembrete duradouro, como uma marca de traidor. Mas o pior ainda estava por vir para ela quando Sofia descobriu que a amante de Caio, Simone, estava criando um filho de 3 anos, nascido do caso do marido. A notícia atingiu profundamente seu orgulho, lembrando a mulher infeliz de sua própria infertilidade.
A situação foi complicada pelo fato de que Leonardo, o filho da esposa, era adotado de um orfanato aos meses de idade. Aconteceu que a mãe de Leonardo havia falecido durante o parto, complicado por uma cesariana. A situação foi ainda mais exacerbada pelo fato de que foi Sofia quem teve que realizar a operação quando a paciente foi admitida na sala de operações em estado crítico. Posteriormente, descobriu-se que a mãe de Leonardo não estava registrada com o ginecologista e passou todo o período de gravidez em uma cabana nos arredores da cidade. Por uma estranha reviravolta do destino, essa mulher se tornou a primeira paciente a morrer na mesa de operações de Sofia, levando consigo o irmão de Leonardo. Desnecessário dizer que esse incidente foi um golpe devastador para Sofia. Ela chorou histericamente, incapaz de se recompor. Antes disso, sua reputação no departamento de cirurgia era considerada impecável, mas aqui as circunstâncias se voltaram contra ela. Dr. Humberto, o chefe do departamento, tentou consolá-la, repetindo: "Não leve isso para o coração, Sofia. Mais cedo ou mais tarde, isso teria que acontecer. Você sabe, todo cirurgião tem tais casos. Alguns acontecem no início da carreira, alguns no meio e alguns logo antes da aposentadoria. Mas eu deveria ter salvado ela, Dr. Humberto. Era meu dever como médica, como mulher, como ser humano. Como isso pôde acontecer? E o que vai acontecer com o bebê agora?" Soluçava Sofia, lutando para falar através das lágrimas. O chefe apenas balançou a cabeça e saiu do escritório. A visão de sua subordinada chorando trouxe associações desagradáveis a ele, pois sempre acreditou que um cirurgião deveria ser forte e composto. Mas nessa situação trágica, até ele sentiu vontade de chorar descontroladamente. A mulher que morreu na mesa de operações tinha gêmeos, mas era impossível salvar os 2 meninos. Sofia fez todos os esforços para trazer o pequeno Leonardo de volta à vida. A causa foi uma patologia que ninguém sabia sobre. Se a falecida tivesse sido devidamente registrada para cuidados pré-natais, provavelmente tudo isso teria sido esclarecido muito antes. Algo poderia ter sido feito, e os médicos durante o parto saberiam com o que estavam lidando. Mas as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, deixando uma ferida profunda e não cicatrizada no coração de Sofia. Por cerca de 1 mês ela não conseguia dormir direito, acordando à noite de pesadelos e rompendo em soluços silenciosos. Caio levou tudo isso com calma, como se não entendesse o que sua esposa tinha passado. Em grande parte, ele sempre se considerava uma pessoa prática, que podia controlar suas emoções e não tinha medo de nada nem de ninguém. Mas Sofia sofreu uma ruptura interna. Embora a comissão médica não encontrasse nenhuma violação durante a operação, Sofia seguiu as instruções em tudo o que fez. Encontrar um erro em suas ações era impossível, mas ela já havia se julgado culpada. Sabia que, se tivesse se esforçado mais, teria definitivamente salvado a mãe e seus 2 bebês. Na verdade, Sofia estava enganada. Mas quem de nós nunca se enganou devido ao nosso próprio raciocínio e decisões? Somente depois de se torturar com dúvidas, ela iniciou uma conversa extremamente desagradável com Caio. "Ouça, e se adotássemos aquele menino, sabe, o que sobreviveu à operação? Eu já me considero sua madrinha. Você sabe, o irmão dele morreu, a mãe também, e agora ele está enfrentando o orfanato. Queríamos um filho há tanto tempo, mas simplesmente nunca deu certo. Eu não culpo você. Provavelmente são meus problemas femininos. O trabalho é o culpado. Nunca há tempo para fazer exames." Caio franziu a testa desaprovador. "Adotar o filho de outra pessoa? Por que faríamos isso? Só imagine, se alguém mais morrer na sua mesa de operações, você vai adotar ou acolher todos os seus parentes. Isso é absurdo. Vamos, seguindo sua lógica. Se a operação de uma mulher der errado, você é obrigada a se casar com o marido dela por solidariedade. É ridículo, realmente." Sofia mordeu o lábio dolorosamente. "O que isso tem a ver com isso, Caio? Você sabe perfeitamente bem o que aconteceu.
Toda vez que vejo aquele menino, meu coração sangra. Quero acolhê-lo, você entende? Sinto que ele se tornou família para mim. Eu o segurei em meus braços, avaliei pessoalmente no apigar, sabe? Caio balançou a cabeça negativamente. Não, Sofia, eu não entendo. Sinto que parei de te entender há muito tempo. Você perdeu completamente o juízo com o seu trabalho. Não só você está histérica há um mês inteiro, como agora quer adotar uma criança aleatória. Me diga, você se deu ao trabalho de descobrir quem são os pais dele? Talvez ele seja das ruas, e o pai um bêbado, um condenado. Estou certo? Sofia não se deu ao trabalho de responder ao sarcasmo do marido. Ela simplesmente foi para outro quarto, fechando a porta atrás de si. No fundo, ela já havia tomado sua decisão. Ela sabia que adotaria Leonardo, não importava o quê. No final, Caio teria que aceitar e aceitar tudo como estava. Afinal, não mudou muito em sua vida, já que ele passava a maior parte do tempo em viagens de negócios e viagens de qualquer maneira. Então, ele não estava particularmente preocupado com o que Sofia estaria lidando. O principal era que o menino não o acordasse no meio da noite com seus gritos altos e penetrantes. Como se fosse uma recompensa, o pequeno Leonardo se comportava silenciosamente e chorava muito raramente. Mesmo quando seus dentes estavam nascendo, ele apenas resmungava quietamente, franzia o senho de descontentamento, deixando sua mãe saber que estava desconfortável. Nesses momentos, Sofia queria tirar a dor dele, segurá-lo perto e se tornar um só com ele. Então, o que se ela não pudesse dar à luz? Agora, ela tinha um filho amado a quem ela havia dado vida. Claro, Leonardo não sabia nada sobre adoção, e mesmo que soubesse, não tinha ninguém mais próximo do que Sofia. Então, o garoto não entendia imediatamente por que seu pai nunca lhe dava presentes e geralmente se comportava de maneira fria e silenciosa com ele. Além disso, Caio não gostava de conversar com Leonardo e se recusava a brincar no playground com ele. Inicialmente, isso chateou muito a criança, especialmente considerando que muitos de seus colegas eram pegos na creche por seus pais. Ele só tinha sua mãe, que cuidava dele, levava-o para a creche, brincava com ele e lia histórias para dormir, enchendo seu amado filho de carinho. Durante o tempo passado na vila após a mudança, Sofia reconsiderou suas visões sobre a vida, percebendo que talvez Leonardo fosse a razão para o divórcio. No entanto, ela não teria agido de maneira diferente de qualquer maneira, porque se tivesse aceitado a oferta do marido, teria se culpado pelo resto de seus dias. Claro, o pequeno Leonardo não suspeitava porque sua mãe ocasionalmente ia ao cemitério da cidade, sempre trazendo um buquê de tulipas amarelas. Por algum motivo inexplicável para ela, Sofia acreditava que a mãe falecida do garoto amava essas flores. Talvez isso fosse explicado pelo fato de que, no dia da admissão no hospital, a jovem mãe usava um simples vestido amarelo com bolinhas brancas, o que a fazia parecer uma grande margarida de longe. O nome da falecida era Mary Booth. Seu nome não significava nada para Sofia, pois nunca se cruzaram na vida e só se viram na sala de operações. Por sorte, naquele dia não havia cirurgião na maternidade, que estava ou doente ou de férias, e Sofia foi chamada para realizar a cirurgia. Não, ela não recusou, e ela havia realizado tais procedimentos várias vezes antes, mas desta vez tudo deu completamente errado. Sofia nunca considerou Leonardo um estranho. Em sua percepção, o garoto era seu e a pessoa mais próxima do mundo para ela. E o fato de que Caio o deixou por alguma garota de pernas longas que ficou grávida dele não importava mais. A única coisa que Sofia culpava Caio por suas ações, que contribuíram para sua rápida partida para a vila. Acontece que, imediatamente após a separação, seu ex-marido começou a espalhar rumores sobre ela como uma mulher sem imaginação e charme. O empresário também inventou deliberadamente falsidades para desacreditar a médica aos olhos dos colegas e conhecidos. Assim, os rumores se espalharam lentamente pelo departamento. Pelas costas de Sofia, havia constantemente comentários zombeteiros e depreciativos, sussurrados. Claro,
Nem todos os colegas eram contra Sofia. Alguns até simpatizavam com ela. A maioria, no entanto, simplesmente via isso como uma oportunidade de zombar de um dos melhores especialistas do departamento, que eles invejavam com inveja negra. Entre outros, a colega de Sofia, Lara, estava ao lado dela, sempre a apoiando e considerando-a um exemplo de cirurgiã perfeita. Uma vez, elas entraram na escola de medicina juntas, estudaram no mesmo grupo e moraram no dormitório, mal conseguindo passar para a próxima bolsa de estudos. Foi graças a Sofia que Lara conseguiu passar em todos os exames e obter um diploma. A verdade é que, na parte teórica, Lara não se sentia muito confiante e frequentemente falhava em um exame após o outro. Notando as fraquezas de sua amiga, Sofia começou a ajudá-la, assumindo o risco, bombardeando-a com perguntas teóricas em seu tempo livre dos estudos. No final, isso valeu a pena, permitindo que Lara realizasse seu sonho de infância de se tornar cirurgiã. Foi Lara quem aconselhou Sofia a deixar a cidade o mais rápido possível, apagar qualquer lembrança de si mesma por um tempo e voltar mais tarde, quando tudo seria esquecido. Confie em mim, Sofia. A memória humana é muito curta. Tudo isso vai passar, dizia sua amiga sempre que se encontravam. A princípio, Sofia duvidou sinceramente, temendo que não conseguiria encontrar um trabalho adequado na província. Mas como se descobriu mais tarde, seus medos eram infundados. Ela foi calorosamente recebida na clínica distrital. No geral, o trabalho de Sofia pouco mudou. Essencialmente, ela ainda realizava cirurgias, auxiliava ou simplesmente fazia plantões noturnos, cobrindo para seus colegas. Felizmente, ela tinha dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa na vila. Era uma pequena quantia que Sofia havia economizado, guardando uma parte de seu salário por vários anos. Ela economizou para comprar seu próprio carro, usado, é claro, mas ainda assim seu próprio carro pessoal. Anteriormente, Sofia sempre tinha que pedir a Caio para levá-la ao trabalho ou para ajudar seus pais idosos que moravam nos arredores da cidade. Mas Caio, como se sabe, estava constantemente ocupado e muito raramente fazia concessões, citando alta carga de trabalho nos negócios e outros fatores que se revelaram mentiras e desculpas puras. Ah, memórias, memórias, como podem ser dolorosas às vezes. Depois de colocar Leonardo na cama cedo, Sofia sentou-se na cozinha com uma xícara de chá e ponderou o que deveria fazer com o testamento redigido. Rasgá-lo em pedaços pequenos? Queimá-lo? Não, é um documento oficial, afinal. Incapaz de encontrar uma resposta para sua pergunta, Sofia guardou o papel em branco no armário. Por enquanto, ela pegou um simples romance feminino da estante, um daqueles que são fáceis e rápidos de ler. Sem perceber, ela adormeceu na cadeira, onde dormiu até de manhã. O clima lá fora prometia ser bom. Depois de preparar um café da manhã farto para Leonardo, Sofia começou a se arrumar. Hoje seria um dia agitado, e além de tudo, ela queria levar seu filho com ela para que ele pudesse ser cuidado durante seu turno. Felizmente, havia um playground no pátio do hospital que era uma verdadeira bênção para os funcionários com crianças. Mas assim que Sofia cruzou o limiar da ala, a enfermeira de plantão imediatamente a apresentou uma surpresa extremamente desagradável na forma de um policial que estava investigando um caso de tentativa de assassinato. "Bom dia. O que isso tem a ver comigo?" perguntou Sofia, surpresa. O policial hesitou por um momento, claramente avaliando a reação inicial da médica. "Meu nome é Ricardo Pereira. Sou investigador sênior no Departamento de Polícia Distrital. Acontece que seu cônjuge não voltou para casa após um encontro no restaurante. Além disso, o carro dele foi encontrado em um beco a algumas centenas de metros do restaurante. Sangue foi encontrado dentro do carro, juntamente com sinais de luta indicando que um ataque ocorreu. Provavelmente não entendo algo aqui. Como isso está relacionado a mim?" exclamou Sofia. "Eu não fiz nada. Você pode perguntar a qualquer um. Fui ao restaurante, sim, mas meu marido nunca apareceu." O policial balançou a cabeça. "Sim, eu sei disso, senhora Mendonça.
Já interrogamos testemunhas, e o fato de seu marido não ter aparecido para o encontro não explica seu desaparecimento de forma alguma. Você não nega saber que Caio Mendonça fez um testamento antes de sua morte em seu favor? Pode explicar isso? Sofia deu de ombros. Eu não sabia nada sobre este testamento. Caio me deixou um papel em branco no menu do restaurante. O gerente pode confirmar isso. A expressão no rosto do policial mostrava descrença. Ele mentalmente a marcou como suspeita. Sabe de uma coisa? Não se afaste muito de casa por enquanto, está bem? Porque a morte do seu marido beneficia apenas você, devido ao testamento que ele deixou. Segundo ele, você herda toda a propriedade de Caio Mendonça, incluindo os negócios e outros ativos financeiros. Não é verdade, senhora Mendonça? Ela assentiu, resignada. Sim, isso é verdade. Mas por que você está falando de assassinato? O corpo ainda não foi encontrado, pelo que entendi. O policial sorriu. Bem, isso é apenas uma questão de tempo. Se há sangue e sinais de luta no carro, então há uma chance de que seu marido foi vítima de uma tentativa de assassinato, e parece que foi bem sucedida. Ex-marido, corrigiu Sofia seu interlocutor de forma bastante brusca. O policial apertou os lábios, cético. Absolutamente correto, embora isso não seja mais da minha conta. Ex-marido, marido atual, no momento você é a principal suspeita neste caso, e uma denúncia foi apresentada contra você por Simone. Sim, a mesma parceira de seu cônjuge que deu à luz o filho dele. Não me diga que você não sabia sobre isso. Eu sabia. Eu fui quem os pegou em flagrante. Meu marido estava me traindo há anos e teve um filho fora do casamento com outra mulher. Sofia não pôde deixar de confessar. O policial estreitou os olhos para ela. Era evidente que ele estava conduzindo a interrogação de forma intencionalmente confrontacional, esperando que a suspeita cometesse um erro e perdesse a compostura. Sofia, no entanto, não se considerava culpada. Na verdade, ela estava convencida de que a amante de seu marido estava tramando algo nefasto. Infelizmente, antes de vir à clínica, Ricardo Pereira teve uma conversa com o chefe de Sofia, o que só piorou as coisas para ela. Agora, todos no departamento a olhavam como se ela fosse uma criminosa, esperando o momento em que uma patrulha fosse enviada para prendê-la. Mas Sofia mesma não sabia o que fazer a seguir. Repassando os eventos de ontem em sua mente, ela tentava desesperadamente encontrar uma saída da situação, repreendendo-se por concordar em se encontrar no restaurante, onde Caio, ou sua amante astuta, haviam armado uma armadilha muito engenhosa para ela. Para surpresa de Sofia, suas visitas no dia não estavam nem perto de terminar. Em breve, o chefe do departamento a convocou novamente para apresentá-la pessoalmente ao empresário idoso Eduardo Moreira. Oh, meu Deus! Quem é esse agora? Pensou Sofia, mas não expressou seus pensamentos em voz alta, é claro. Diferente do investigador sênior do Departamento de Polícia Distrital, o empresário se revelou um homem agradável em seus anos e não veio à clínica para criticar Sofia ou acusá-la de nada. Estendendo a mão educadamente para ela, o senhor Moreira se apresentou e disse: Obrigado por salvar meu filho ontem. Se não fosse por você, ele teria morrido naquele restaurante na frente de dezenas de pessoas. A princípio, Sofia não entendeu do que ele estava falando, mas então se lembrou. Sim, de fato, ela havia salvado o homem ontem, realizando uma traqueotomia e massagem direta no coração. Veja, meu filho Fábio quase foi vítima de vigaristas e concorrentes. Eles queriam atraí-lo para o restaurante e colocar veneno em seu copo, o que causa sufocação e falha cardíaca. Eles sabiam que Fábio sofria de asma desde a infância, então esperavam apresentar isso sob tal pretexto. Meu filho era uma pedra no sapato para muitos. Ele é como um advogado enviado por Deus para mim. Ele ganhou casos no tribunal que outros não podiam nem sonhar em ganhar, então decidiram acertar as contas com ele. Ouvindo a única coisa boa do dia inteiro, Sofia suspirou aliviada. Não precisa mencionar, é meu dever. Eu simplesmente não poderia fazer de outra forma. Assim que vi o que estava acontecendo,
algo clicou na minha mente e agi imediatamente. Na verdade, eu não tinha certeza do sucesso, mas arrisquei mesmo assim, porque não havia outra escolha. O Sr. Moreira sorriu. Ah, se todos fossem tão decisivos quanto você, talvez houvesse visivelmente menos problemas. E também, se tiver tempo, poderia visitar meu filho. Ele está atualmente no hospital da cidade, onde você costumava trabalhar. Os médicos dizem que ele será liberado em breve. Então, se encontrar um momento livre, poderia dar uma passada por lá? Sofia assentiu incerta, percebendo que provavelmente não conseguiria cumprir o pedido, pois tinha problemas suficientes para começar a fazer novas amizades. Ouça, Sofia, você está enfrentando alguma dificuldade? Você parece tão ausente? Perguntou cautelosamente o empresário. Ela balançou a cabeça. Não, Sr. Moreira, está tudo bem. É apenas o cansaço do turno da noite me atingindo, então não leve para o coração. O empresário assentiu, simpaticamente, depois piscou para Leonardo, que estava um pouco afastado, e se dirigiu à saída. Sofia observou o convidado sair, agradecendo-lhe silenciosamente por não julgá-la pelas ações de ontem. Infelizmente, Sofia não tinha ideia do que o destino havia preparado para ela como uma doce surpresa hoje. Outro espinho em seu lado foi uma ligação da amante de Caio, Simone, que começou a conversa acusando Sofia de ser responsável pelo desaparecimento de seu parceiro. Ouça, Simone, eu não sei o que você inventou, mas não vejo Caio há cerca de meses. Ele mesmo ligou ontem, marcou um encontro e até colocou o testamento na mesa, supostamente para eu revisar, explicou Sofia, mal controlando sua agitação. Convencer Simone provou ser bastante difícil. Sem medir as palavras, ela lançou uma enxurrada de insultos a Sofia e depois a ameaçou com processo criminal e iminente ação legal. Bem, vamos ver sobre isso. Primeiro encontre Caio você mesma e depois me culpe. Você já fez justiça com as próprias mãos e agiu arbitrariamente aqui, exclamou Sofia frustrada antes de encerrar a chamada. Para ser honesta, ela estava completamente farta de tudo isso. Suas mãos tremiam de excitação nervosa e gotas de suor se formavam em sua testa. Como ela deveria realizar a operação de hoje nesse estado? Talvez ela devesse simplesmente pegar uma caneta e escrever sua demissão. A última coisa que ela precisava era ser acusada de negligência médica em sua nova posição. Tudo bem, vamos ver como vai. O principal é que o destino não traga mais surpresas, sussurrou Sofia para si mesma. Felizmente, o dia de trabalho e a noite seguinte passaram sem incidentes. Durante toda a noite, o pequeno Leonardo dormiu pacificamente no quarto da enfermeira, enquanto sua mãe fazia suas rondas, verificando as condições dos pacientes. Tecnicamente, ela poderia ter evitado fazer isso, como a maioria dos médicos em seu cargo, e descansado durante a noite. Talvez Sofia tivesse feito exatamente isso, mas simplesmente não conseguiu dormir naquela noite. A ideia de que estava sendo acusada de um crime que não cometeu ainda atormentava sua mente, sem mencionar que Simone claramente tinha algum esquema astuto em mente, mas o que exatamente era, Sofia não conseguia imaginar. Dias passaram despercebidos, durante os quais Sofia teve que visitar a delegacia 2 vezes e dar as mesmas declarações. Na essência, não havia sentido em prendê-la, já que ela ajudava ativamente na investigação e não tinha intenção de fugir, especialmente considerando que estava criando seu jovem filho sozinha. Apesar da óbvia falta de lógica do crime, a polícia ainda não descartava a possibilidade de que a ex-esposa de Caio pudesse estar envolvida na tentativa de assassinato. É difícil dizer como essa história complicada teria terminado se um dia um jovem alto com uma bandagem distintiva ao redor da garganta não tivesse aparecido na porta de Sofia. A princípio, Sofia nem reconheceu o convidado que uma vez salvou em um restaurante, mas ao olhar mais de perto, viu a bandagem branca como a neve em seu pescoço. Sorriu reconhecidamente e o convidou a entrar. Fábio Moreira, ao ser examinado, revelou-se um homem agradável que não veio de mãos vazias. Ele trouxe presentes para o pequeno Leonardo e uma caixa de chocolates caros para Sofia.
Devido à cirurgia traqueal, ele ainda tinha dificuldade em falar alto, comunicando-se quase em um sussurro. No início, Sofia respondeu evasivamente, sentindo-se desconfortável com a presença desse estranho, mas depois, afastando tudo isso, ela contou tudo como era. Aconteceu tão rapidamente e inesperadamente para ela que Sofia não pôde se conter. Talvez isso seja o que acontece quando uma pessoa está tão ansiosa para desabafar que está disposta a abrir seu coração para a primeira pessoa que encontra. Fábio ouviu em silêncio a salvadora, não só porque sua garganta doía e a ferida em seu pescoço estava cicatrizando, mas também porque estava genuinamente interessado nas palavras sobre o desaparecimento do marido de Sofia, mas deixando uma herança não tão ruim para seus entes queridos. "Posso ver isso? O testamento em si?" perguntou o advogado em voz baixa, tentando não ofender Sofia com palavras embaraçosas. Ela assentiu em concordância e imediatamente pegou o documento com o selo oficial do armário. Claro, devido à sua profissão, Fábio já havia visto tais documentos muitas vezes antes e imediatamente notou inconsistências e outras nuances, os mesmos que não significavam nada para uma pessoa comum. Mas o mais interessante era que Fábio conhecia o tabelião que ajudou Caio a elaborar esse testamento. Rumores desagradáveis circulavam sobre esse advogado escorregadio, pois alguns anos atrás ele já era suspeito em um caso criminal envolvendo fraude e transações imobiliárias ilegais. Naquela época, João Marcelo conseguiu escapar, saindo apenas com um susto leve. Mas, como se sabe, quem uma vez violou a lei e escapou impune certamente repetirá a ofensa e continuará até enfrentar o tribunal como réu. Certo, Sofia, não posso prometer nada, mas vou tentar reunir informações sobre a empresa do seu marido. E também tenha cuidado com o que você diz. Não conte nada desnecessário a estranhos. Isso pode prejudicar tanto você quanto a criança. "O que meu filho tem a ver com isso? Ele é meu, ele é inocente", exclamou Sofia. Fábio adicionou compreensivelmente. "Sinto muito por ser um pouco direto, mas se você for condenada, Leonardo acabará em um lar para crianças. E isso não é o lugar mais agradável, acredite em mim." Sofia olhou agradecida para seu convidado, admirando mentalmente como o destino a havia unido a uma pessoa tão gentil e compreensiva. Uma semana passou rapidamente, durante a qual a reputação de Sofia como criminosa se tornou ainda mais arraigada. Muitos colegas, não escondendo mais suas suspeitas, a chamavam de condenada e até apostavam quando ela apareceria no tribunal. No entanto, essencialmente não havia um pingo de evidência sólida contra Sofia. "E daí que Caio fez um testamento? Isso significa que Sofia simplesmente se livrou dele? Onde está o corpo ou Caio em si, então? E como ela poderia ter feito isso enquanto estava no restaurante com seu filho e até salvou um advogado com uma dúzia de testemunhas para isso?" Enquanto isso, Fábio Moreira não perdeu tempo e conduziu sua própria investigação independente. Para isso, ele tinha uma rede de informantes que contratava diretamente das ruas, pagando-os integralmente para que indivíduos desabrigados e órfãos estivessem dispostos a cooperar com ele novamente. Foi então revelado que Caio Mendonça, procurado por todos, havia se envolvido em uma série de negócios fracassados pouco antes de formalizar seu estranho testamento, o que empurrou sua empresa para o limite da falência. Poucos sabiam que Caio administrava seus negócios não sozinho, mas sob o patrocínio de um empresário mais influente, que essencialmente investia seus próprios fundos e esforços no jovem empreendedor. Mas após dezenas de milhões desaparecerem das contas da empresa, o credor influente percebeu que algo precisava ser feito sobre Caio. O marido astuto de Sofia reagiu quase instantaneamente e rapidamente elaborou um testamento em favor dela, fazendo um grande favor a Sofia, entregando a ela o uso pessoal da empresa que agora não possuía tais grandes somas. Segundo o plano de Caio, Sofia deveria pagar essa dívida do próprio bolso para que, idealmente, ele não assumisse a responsabilidade por isso.
Para esse fim, Caio fingiu sua própria morte, incriminando sua ex-esposa, que não suspeitava de nada. Fábio soube de tudo isso por seus informantes, que estavam observando a casa da amante do empresário desaparecido, Simone, durante todo esse tempo. Um dia, os agentes desabrigados de Fábio notaram um mendigo de cabelos longos com uma bengala entrando na casa da mulher e passando a noite lá. No começo, Fábio não entendeu o que estava acontecendo, mas quando pensou sobre isso, ele adivinhou onde estava o problema. O jovem advogado esperou cerca de dias. Então, com a ajuda de seus assistentes, organizou uma pequena emboscada perto da casa de Simone. Não tiveram que esperar muito. Fábio sorriu, então se aproximou dele e rapidamente tirou sua peruca. A intuição do advogado não o decepcionou desta vez. Sob a camada de maquiagem e peruca encaracolada estava ninguém menos que Caio, que planejava em breve se tornar outra pessoa, mudando seu sobrenome, nome e passaporte. Oh, que contratempo! Parece que você perdeu sua peruca ou ela não é sua? Comentou Fábio ironicamente, deliberadamente tentando provocar Caio. O empresário disfarçado olhou furiosamente para o advogado, então disse: "Tudo bem, aproveite sua vitória, mas você não vai conseguir provar nada. Eu não fiz nada de errado." Fábio levantou uma sobrancelha surpreso. "Bem, tudo é uma questão de perspectiva, senhor Mendonça. Se você fez ou não, você queria colocar todos os pecados morais na sua esposa, não queria? E você também pretendia sobrecarregá-la com uma dívida que ela não seria capaz de pagar em sua vida. Eu me pergunto o que seu credor e benfeitor dirão quando descobrirem que você está vivo." Ao ouvir sobre seu cofundador influente, Caio empalideceu e balançou a cabeça negativamente. Não há necessidade de informar ninguém. Prefiro ir à delegacia e dar meu depoimento. Apenas certifique-se de que me coloquem em uma cela separada, com guardas por perto. Eu contarei tudo. Só não conte a ninguém, por favor." Fábio apertou os lábios significativamente, depois discou o número da delegacia mais próxima. Naquele mesmo dia, Caio foi preso. O empresário deu seu depoimento de bom grado, sabendo que, se seu credor descobrisse que ele estava vivo, ele enfrentaria alguns momentos desagradáveis na vida, se ainda tivesse uma vida. Na manhã seguinte, Sofia foi chamada à delegacia novamente, mas não para ser acusada de algo ilegal, e sim para receber desculpas sinceras e sentidas. Lágrimas brilharam nos olhos de Sofia, pois até ontem todos a consideravam uma criminosa, esperando que ela fosse a julgamento, e agora tudo havia mudado, virado de cabeça para baixo, como por uma varinha mágica. Sem a intervenção de Fábio, dificilmente haveria mudanças significativas no caso de Sofia, e ela mesma não teria sido capaz de limpar seu bom nome pelo resto de seus dias. Saindo da delegacia como uma pessoa livre, Sofia sorriu e olhou para o céu, onde o sol gentil imediatamente a tocou com suas mãos amarelas, como uma mãe carinhosa acariciando as bochechas de seu filho amado. Sofia foi recebida por Fábio e o pequeno Leonardo, que havia se apegado bastante ao advogado durante esse tempo, considerando-o uma pessoa inteligente e gentil. Decidindo comemorar o arquivamento das acusações contra Sofia, o trio se dirigiu ao café mais próximo para se deliciar com sorvete e conversar sobre tudo sob o sol. O rosto de Sofia estava radiante de felicidade. Música tocava em sua alma e pássaros cantavam. Olhando para Fábio, ela não pôde deixar de pensar que toda essa situação lembrava um conto de fadas, onde a personagem principal teve que enfrentar muitos desafios que, em última análise, lhe trouxeram felicidade, real e tangível, como agora, quando Fábio olhava para ela com olhos amorosos, contando os segundos até que ele oferecesse a ela um anel de noivado em uma caixa de veludo e pedisse sua mão em casamento.